Bom dia, Leonor, bem-vinda ao projeto Mem News. Muito obrigado pelo seu tempo para prestar o seu testemunho sobre o consumo de notícias em Portugal. Para começarmos, eu perguntava-lhe como é que foi o seu percurso, que se apresentasse, a sua idade, o que faz, onde cresceu e qual foi o seu ambiente em que cresceu relativamente às notícias. Ok, boa tarde a todos. Eu sou a Leonor, estou no curso de Comunicação, Culturas e Organizações, tenho 24 anos e cresci aqui na Madeira e tive quase a minha vida aqui, depois fui para a Suíça e voltei de novo para a Madeira. Sim. A nível das notícias, por acaso sempre estive muito envolvida nas notícias, principalmente com os meus pais, porque ao jantar vemos sempre o telejornal, na RTP Madeira, neste caso, e também quando vemos fora tentamos sempre ver pela RTP Madeira, porque sempre fomos habituados a isso, então nunca optamos muito pelas notícias de lá, também a língua era diferente, então... No seu caso, há uma continuidade entre a infância e o momento atual. Sim. Desde pequena que consome notícias e isso permanece hoje à hora de jantar com a sua família. Sim, para continuar a permanecer, tanto que a minha irmã também agora também consome as notícias, que ela é mais nova, porque nós gostamos de estar sempre atualizados no meio onde nós estamos, neste caso a Madeira, RTP porque... Madeira. Sim. Então diria que esse é o canal privilegiado do vosso acesso às notícias hoje? Sim, porque também a hora que dá é mais conveniente para nós, porque às 9 da noite muita gente sai do trabalho às 6 e até chegar a casa, fazer o jantar, então às 9 é melhor. Com a hora sim, da porque é a refeição. nossa hora da refeição, então... E nós nunca fomos muito adeptos da TVI nem da SIC, porque são notícias mais... Não se focam no regional, focam-se mais no nacional, como é óbvio. E então nós gostamos mais de saber a nível regional, de política, porque estamos a viver aqui, então preferimos... Eles também abordam a nível nacional, o telejornal da RTP Madeira, mas preferimos o regional. Quando viveu na Suíça, continuavam a seguir a RTP Madeira? Sim, através do RTP Play, porque tinha... Então aí já não era na televisão? Sim, nós punhamos na televisão através do computador, mas punhamos o Ou cabo e via o punhamos na RTP televisão. Play através da internet na televisão e viam esse conteúdo Sim, em diferido. sim. Mas continuando a seguir a RTP Madeira e o telejornal. Sim, nós sempre seguimos, por acaso. Muito bem. E jornais e revistas também existia na sua infância? Sim, o meu pai, por exemplo, trazia sempre o jornal para casa e ele Qual também era, trabalhou... lembra-se? Era o Diário de Notícias, quase sempre. Porque ele também trabalhou nos Correios, então ele trazia sempre os jornais, grande parte dos que sobravam, então também trazia para casa. E então sempre estive em contato com o jornal. E depois também quando estive na Suíça, os comboios, todos têm o jornal lá. Tipo, por exemplo, quando se entra tem uma parte onde tem os jornais. Certo. Ou mesmo nas estações de comboio tem sempre alguém a dar jornal. Eles não vendem jornal, eles dão um jornal e isso acho que é um incentivo também para as pessoas analisarem o jornal. E dão os jornais nacionais suíços ou dão pequenas publicações que são gratuitas? Eles dão mesmo o suíço e na estação de comboio é um específico, é o 20 minutos, que é supostamente 20 minutos que lê. E então é o tempo que está dentro do comboio, por isso Também tem houve tudo uma a ver experiência com... dessas em Portugal, com conteúdos gratuitos, mas diz-me que era mesmo como se fosse o público distribuído de forma gratuita Sim. em alguns comboios. Sim. E isso acho que contribuiu para que a população suíça e a própria Leonor estivesse a seguir as notícias com mais atenção. Sim, porque eu tinha 12 anos na altura, eu ia de comboio sempre para a escola sozinha, então eu não tinha telemóvel, porque o telemóvel que eu tinha era teclas e então não tinha acesso a nada online. Então eu costumava ver, não conseguia entender muito bem ainda, porque não sabia a língua, o que estava escrito, mas via através das imagens o que estava lá mais ou menos. E eles não abordam tanto a tragédia como nós aqui, por exemplo. Eles são mais específicos, abordam mais o tema da política também, mas não tanto a tragédia, por exemplo. Não há imagens para as crianças verem de acidentes que ocorrem, como há aqui, por exemplo. Nos jornais ou na televisão também? Nos jornais e na televisão, sim. Eles tentam ocultar isso, e tanto que nunca soube falar muito de tragédias na Suíça. Eles tentam ocultar também para o exterior, para o país estar bem visto também, Então notou muita diferença noticiosa nesse período em que esteve lá, comparativamente com aquilo que estava habituada cá na Madeira.
Houve algum momento em que se começou a interessar pelos órgãos de comunicação social ou foi um interesse que existiu desde sempre? Comecei a me interessar mais quando fui para a Universidade de Lisboa estudar, porque entrei no curso de línguas também, relativamente a línguas, e comecei a me interessar mais. E depois também aconteceu um acontecimento lá que fez-me interessar um pouco mais e estar sempre a par das notícias lá em Lisboa, que foi o atentado à Universidade de Ciências, que ficava mesmo atrás da minha. E então foi os primeiros dias intensos de tentar ver se acontecia mais alguma coisa, estar sempre atenta às notícias, então... Sim. Sentiu que esse foi um momento marcante do seu consumo? Sim, foi um pouco. E aí as notícias que seguia eram onde? Era por acaso, eu seguia, quando chegava à residência era na televisão quase sempre, porque eles tinham lá uma televisão onde nós cozinhávamos. E era um canal de televisão era RTP? TVI? Sim, eles não, por acaso nunca colocavam RTP. Então era sempre pela TV e eu ia ver as notícias pela TV, sim. Tem algum meio de comunicação social preferido para além da RTP? Não sei se é RTP Madeira, sincero. Há um que considere especialmente credível? Eu acho que em geral é mais RTP, tudo o que tem a ver com o RTP Madeira, é internacional, que nós também víamos lá na Suíça. Mas de resto, é assim... Confia mais na RTP do que nos canais privados? Sim. RTP, não sei, acho que é um pouco mais... É porque a TV, eu sei que às vezes... Pronto, eu também gosto da TV, mas é daquela parte do telejornal que é a boa notícia. Que o jornalista costuma dar sempre, que é no fim do telejornal ele diz, agora uma boa notícia. E depois ele dá a boa notícia e isso eu gosto. Okay. Mas de resto é mais RTP, sim. Sim. As más notícias sente que a afastam do consumo? Sim, já está-me a afastar cada vez mais, porque, não sei, se fica um pouco ansiosa e estressada com essas más notícias, principalmente de guerras, de atentados e essas coisas assim. E então eu tento, tanto que eu restringi alguns sites de notícias do meu Instagram, por isso. E não tenho visto ocorrências nem nada disso, então eu só vejo, agora como estou mais na área da União Europeia, só vejo notícias relacionadas com a União Europeia ou com o país mesmo, mas não a nível de tragédias, que isso não me faz bem. Então podemos passar para a parte contemporânea e onde é que consome mais notícias? Compreendo pela sua resposta que na internet. Sim, consumo mais na internet, também na televisão, claro. E também eu às vezes opto também por revistas, porque, por exemplo, quando vou de viagem ou algo assim, a minha família tem um ritual que é levar sempre uma revista para o avião e ler a revista. Claro. Então, sim, também consumo revistas. Então, revistas de que tipo? É mais... Sociedade? Sim, vida social. Sim. Muito bem. E então, não é tanto a Leonor que compra, é mais a sua família, que depois a Leonor também tem acesso. Sim. Não compra também nenhum jornal, nem subscreve online nenhum jornal. Nós, por acaso, temos sempre... O meu pai traz sempre jornal para casa, então não compro, mas já subscrevi o Público, por acaso, mas agora não... Online? Não. Sim, online. Também. Então diria que consome em papel as notícias, o Diário de Notícias da Madeira. Sim. E o online, o Público, neste momento. E houve rádio ao longo do seu dia? É assim, eu ando de autocarro quase sempre. Eu consumo rádio mais ao fim de semana, quando vamos passear ou algo assim, porque o meu pai não gosta muito de músicas e isso, então ele mete a rádio. Então põe nas estações noticiosas e a Leonor também acompanha as notícias. Costuma ser o posto emissor do Funchal, por acaso, então. Que também tem muitos noticiários, não é? Sim. Então estamos a falar de meios de comunicação regionais, sobretudo consumidos. Podcasts e programas de notícias e informação também não? Podcast e por acaso ouço, mas fui agora recentemente, que é a Terra Europa, que é da Antena 1, que fala da União Europeia. E eu sempre me interessei muito pela União Europeia, então, sim, eu descobri isso há pouco tempo, então tenho consumido mais esse podcast. E também podcast de humor, mas pronto, é mais... De informação humor é mais com isso. Informação? Não, é mais humor só. Humor. E há também aquele programa na SIC, que é Isto é Gozar com Quem Trabalha, que fala sobre a atualidade noticiosa. Sim. Mas isso não por acaso eu gosto desse. Também consome. Sim. É porque, apesar de ser um programa de humor, reproduz muitas vezes notícias dessa semana. Sim. Então, nas redes sociais, que órgãos de comunicação social segue? De momento, eu só sigo o Diário de Notícias. Eu antes da Madeira? Sim.
Eu antes seguia o Jornal da Madeira, só que acho que cada vez mais está a aparecer ocorrências e só desgraças, então eu deixei de Ocorrências seguir. de que género? Acidentes na via rápida? Sim, acidentes, assaltos, agressões, então eu E se evito não ver quer, isso. e estava-nos a dizer então que até bloqueou Sim, bloqueia, dá para algumas, bloquear lá ou alguns temas. colocar que não interessa, então deixa de aparecer esses temas. Guerras. Sim, então que temas é que lhe interessam mais para além da União Europeia? Sim, é a nível de, por exemplo, das habitações, por causa dos valores que estão agora, e como eu sou jovem, quero investir e não vou conseguir por enquanto. E também a nível da política, porque, pronto, principalmente aqui na Madeira tivemos aqui uma controvérsia com a política e com orçamentos de Estado e essas coisas assim, e por acaso isso interessa-me um pouco, porque é o nosso futuro, então nós temos que estar a par dessas coisas, porque se não tivermos, não podemos depender do que as pessoas dizem só, nós também temos que analisar as coisas. A análise que os jornalistas fazem ajuda na sua própria análise? Sim, ajuda um pouco. Às vezes eles também puxam pela opinião deles, pronto, mas sim, ajuda um pouco. Os telejornais, não diria então que agora consome nenhum telejornal? O Telejornal da Madeira. Da Madeira ainda, pois. Sim, sim. Recebe no seu e-mail boletins, newsletters de órgãos de comunicação social? Não, isso não. Nem por isso. Há pouco estava-me a dizer que bloqueou alguns temas. Isso faz com que perca interesse no jornalismo ou nos meios de comunicação social? Não. Como é que lida com isso? É assim, por um lado sim, porque muitas das vezes há muitas notícias que são mais focadas nas tragédias e isso. Mas depois eu também vejo pelo outro lado, também tem outras notícias que são importantes, por exemplo, quando divulgam eventos que vão acontecer aqui na Madeira, ou então ou a nível nacional, ou então opiniões públicas também sobre algum tema, por exemplo, a inteligência artificial, essas coisas assim. Então, meio que eu não me desligo completamente da comunicação social, mas as tragédias ajudam com que eu vá me desligando aos poucos, porque eu vejo que cada vez mais eles dão mais ênfase às tragédias do que ao que acontece mesmo importante. Inclusivamente aquilo que é positivo. Sim, sim. Por isso. Há mais negatividade sim, nas eu tenho notado do... que sim. Antes não era tanto assim, mas agora acho que eles estão a dar mais ênfase à tragédia. Não sei se é para captar mais a atenção dos leitores. Muita gente gosta disso, então. Tanto que há muita gente que segue aquelas páginas das ocorrências da Madeira, dessas coisas assim. Por isso não sei. Isso torna o jornalismo pior do seu ponto de vista daquilo que espera que ele seja para si? Um pouco, sim, mas não estou a tirar a credibilidade deles, como é óbvio, mas sim, se continuarem assim e aumentar mais a área da tragédia, se calhar vão começar a reduzir mais o consumo, por isso, sim. Pode ser por isso que os jovens consomem menos notícias, subscrições no jornal e consomem mais conteúdos online? Eu acho que não, porque tanto que os jovens gostam muito de notícias de tragédias e gostam de ver o que é que acontece na vida dos outros, então eu acho que não. Eu acho que depende da pessoa, pronto. No meu caso, sim, mas noutros casos acho que não. As notícias são importantes na vida das sociedades e na sua própria vida? São se forem construtivas. Se não forem assim muito. Não sei, se for, como eu já disse, tragédias ou algo assim, eu acho que não são assim muito. Não sei, há pessoas que gostam de saber das tragédias dos outros e eu, no meu caso, não gosto. Assim, se for algo mundial, por exemplo, guerras ou algo assim, ok, isso é outra coisa, mas a nível de acidentes rodoviários, essas coisas assim, não, acho que não são assim tão interessantes de uma pessoa. Se o jornalismo mudasse a sua agenda para temas, outro tipo de temas, acha que isso poderia contribuir para termos mais pessoas a seguir os meios, para além das redes sociais? Provavelmente, também como eu digo, depende também do ponto de vista de cada um, mas no meu caso, sim, se calhar eu ia acompanhar um pouco mais do que já acompanho e se calhar não restringia os sites das notícias. As notícias que são das redes sociais, costuma partilhar
aquilo que recebe de amigos ou partilha vindo de qualquer origem? É assim, eu por acaso recebo às vezes, apesar de ter restringido, eu recebo de amigos, e então eu digo mesmo que não quero essas notícias, então já não recebo de amigos notícias, porque as que recebi era praticamente tragédias. Uhum. Mas às vezes eu envio algo, por exemplo, se vai acontecer algum evento aqui na Madeira ou algo assim, então eu envio para a família ou para algum amigo que esteja interessado, se queira ir ou não, então sim, às vezes envio. E Depende da envia de notícia. órgãos de comunicação social, como a RTP Madeira também? Sim, sim, sempre de órgãos. Quais são os meios de comunicação social, os órgãos, que segue online? Disse-me que era o Instagram. Sim, no Instagram. Sigo o Diário de Notícias e também sigo o Expresso. Mas não sei, antes seguia o Jornal da Madeira, mas já não sigo. Ok, então 2, o Expresso, Nacional, Semanário e o Diário de Notícias da Madeira, um diário regional. Uhum. É suficiente estes 2 para aquilo que necessita da sua vida, então? Sim, eu acredito que sim, porque eles dois já abordam os temas importantes e que nós temos que saber, então eu acho que sim. Já leu notícias vindas de pessoas que não são suas amigas, vindas de entidades que desconhece? Sim, Online? sim, às vezes aparece mesmo no TikTok, por exemplo, de influenciadores que comentam a notícia e depois vamos a ver e nem é assim. Como eles estão a comentar, mas pronto, cada um tem a sua opinião, mas sim, já vi através de influenciadores e também daqueles sites assim mais que tiram a notícia e depois transformam a notícia de outra maneira, Uhum. tornando ela um pedacinho fake news, então sim, já vi alguns desses casos. As redes sociais são um veículo para a disseminação de desinformação e notícias falsas. Sim, porque e agora também com a inteligência artificial, cada pessoa pode pegar na notícia e transformar a imagem da notícia, transformar a notícia e dizer que tirou do meio de comunicação ou por isso. Basta alterar um pormenor e a Sim, notícia fica deturpada, não é? sim, sim. Ou descontextualizada. Já teve contacto direto com desinformação consciente? Por acaso acho que não, porque eu vou buscar sempre informações mesmo dos meios de comunicação, por Uhum. exemplo, do Diário de Notícias e isso, então acho que nunca vi tipo uma Aí não notícia. considera que haja tanta desinformação nos meios? Eu acho que não, porque assim, até pode haver, mas que eu tenha notado, não, Não. então sim. E o fact-checking pode ser também, que os jornalistas fazem, pode ser uma forma de combater a desinformação. Sim, por exemplo, há na SIC, acho eu, o É. polígrafo, e então às vezes nós pensamos que a notícia que estava a ser publicada por todo o lado era verdade e depois vamos a ver, não era, não tinha mesmo nada a ver, e às vezes isso ajuda, sim. Só que acho que muita gente nem vê isso, então nem sabe se a notícia está mesmo verdadeira ou não. Uhum. Já aconteceu que o polígrafo da SIC desse notícias de redes sociais que já tinham circulado pela sua própria rede? Acho que sim, principalmente por causa do Covid. Houve muita coisa à volta do Covid, principalmente que o Trump tinha dito que era para Uhum. beber álcool e curava, e então isso também teve aí no Lembra-se que lhe sim, chegou até si. sim, sim. Muito bem. Qual é o papel do jornalismo hoje? Considera que o papel é determinante? Confia no jornalista portugueses, no jornalismo em Portugal? Sim, eu em grande parte confio, porque são eles que estão-nos a transmitir a informação, então eles têm que seguir também as suas regras e transmitir a informação decentemente, por isso eu acho que sim, eu confio neles até o ponto de provarem que não vale a pena confiar, mas sim, por enquanto sim, Apesar de confio. todos os problemas que podem estar relacionados, como aquilo que disse, muito focados nas tragédias, em notícias negativas, Sim, em polémicas, apesar disso, continuam a ser importantes, têm um lugar na nossa sociedade. sim, sim, sem dúvida. Há bocado estávamos a falar da sua infância e a evolução do jornalismo em Portugal, desde aquilo que se lembra quando era mais pequena até agora. Houve mudanças, nem que seja a digitalização. Como é que aprecia essas mudanças? Eu acredito que houve mudança principalmente nos tópicos que eles abordam nos jornais, porque
Antes eles abordavam mais os temas da sociedade ou mesmo da política e davam mais ênfase a isso, e agora dão mais ênfase a... Pronto, agora também temos as guerras e isso, mas dão mais ênfase à tragédia. Tentam despertar o leitor através da tragédia, metem uma capa trágica para o leitor ver e tentar ir ler para ver o que é que se passou. Então, antes eu acho que isso não acontecia tanto que quando houve o 20 de Fevereiro não houve propagação da informação, só que eles também tentaram ocultar um pouco quantos mortos tinham saído. Então, eu acho que agora eles já não se preocupam em ocultar, eles querem divulgar para as pessoas saberem e verem a tragédia. Antes não era tanto assim, eu acho, pelo que eu via. E essa alteração será motivada por quê? Eu acho também que é pela geração, não sei explicar, mas pronto, antes, os jornalistas agora que estão de momento e os que estão mesmo nos jornais, agora uma geração mais nova, já não é a geração que era antes, se calhar já não se preocupam tanto em esconder um pouco a informação obscura, preferem revelar para a pessoa ter interesse, porque há muita gente que tem interesse mostrando imagens que possam sensibilizar muito o público. E também por causa também das redes sociais e houve uma evolução a nível tecnológico, então eu acho que isso também ajuda a divulgar mais essas informações. Há algum jornalista que seja para si uma referência do passado ou do presente? Sim, o José Alberto Carvalho, isso mesmo, que é o que... Doutor da SIC, apresentador de notícias. Não, agora, é da TV agora está na sim, TV. Sim. Ele esteve na RTP. Sim. Sim, porque é o que dá as notícias boas. Então, sim, eu gosto. Mas eu por acaso sempre gostei dele. Ele já é jornalista há muito tempo e eu lembro mais vezes de vê-lo na televisão. Mais novo? Sim, mais novo. Ele e a Manuela Moragueiros também. Que entretanto já não está a exercer a atividade de jornalista. Acredita então que o jornalismo cumpre hoje o seu papel? Será que cumpre menos do que foi no passado, precisamente para as alterações que a Leonor apontou? Eu acho que não cumpre menos porque, é como eu digo, há muita gente que gosta desses conteúdos, então eles se calhar estão a adotar mais isso por isso mesmo. E então acho que está a crescer um pouco mais a nível de informação que dão para o público, principalmente, por exemplo, a CMTV, que antes não havia a CMTV, agora há a CMTV que relata tudo e mais um pouco, e então, sim, eles sabem o que estão a fazer e sabem que ao relatar notícias assim estão a atrair a atenção das pessoas. Os canais noticiosos especializados de televisão, especializados em notícias, esses canais podem contribuir para o que é hoje o jornalismo? Acha que é isso que explica essa tragédia? Um pouco, sim, porque, pronto, esse canal, por exemplo, é só notícias mesmo. E então, acho que, por exemplo, se for um café e tiver a televisão a dar, é quase sempre na CMTV que está, que é para toda a gente saber a tragédia que aconteceu. E então, sim, eu acho que as pessoas gostam mais desse tipo de notícias, então pronto, optam por colocar a CMTV em vez da TVI, por exemplo, que tem os programas da tarde também, que também têm tragédias, mas sim. Então é bom saber que ainda há um otimismo relativamente ao jornalismo, apesar de problemas que ele possa apresentar, e que, não obstante a internet, ainda se consome notícias, ainda se subscreve notícias como via de acesso àquilo que nos rodeia. Leonor, muito obrigado pelo seu tempo aqui e este seu testemunho no projeto. Muito obrigada.